se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Corvo da Igreja. A pequena vila de Santa Isolda era um lugar onde o tempo parecia ter parado. As casas de pedra cobertas de musgo contavam histórias de gerações passadas, enquanto os sinos da igreja soavam como um eco constante do presente. Mas algo naquela vila estava prestes a mudar. No alto do telhado da igreja, uma figura negra começou a aparecer com frequência preocupante. Era um corvo, mas não qualquer corvo. Seus olhos brilhavam como brasas em chamas, e sua presença carregava uma aura de desespero que fazia até os mais céticos tremerem. Os moradores começaram a notar uma coincidência perturbadora. Sempre que o corvo pousava no telhado da igreja, alguém na vila morria. A primeira vez foi o velho Tiago, que caiu de seu cavalo enquanto voltava para casa. Na manhã seguinte, o corvo estava lá, observando silenciosamente. Ninguém ligou os eventos à época, mas quando a jovem Ana faleceu repentinamente de febre poucos dias depois, o corvo estava novamente no mesmo lugar. Os murmúrios começaram a surgir. Padre Clemente tentou acalmar os ânimos durante o sermão dominical. Ele falou sobre fé e a importância de não dar ouvidos a superstições. Mas, mesmo ele, ao sair da igreja, não conseguiu evitar um calafrio ao ver o corvo empoleirado no topo da cruz. Parecia observá-lo, como se estivesse avaliando suas palavras. O pássaro permaneceu imóvel por horas, até que o crepúsculo tomou conta do céu. A terceira morte foi a mais chocante. Dona Mariana, a costureira da vila, foi encontrada sem vida em sua loja. Dessa vez, ninguém duvidou da conexão. Testemunhas afirmaram ter visto o corvo voando em direção à igreja na noite anterior. Os habitantes começaram a evitar o local, temendo que o pássaro fosse um presságio de algo ainda mais sombrio. Crianças começaram a desaparecer misteriosamente, e rumores tomaram conta da vila. Alguns diziam que o corvo era um demônio disfarçado, enviado para punir os pecados dos moradores. Outros acreditavam que ele era a manifestação de almas perdidas, incapazes de encontrar descanso. As conversas eram sussurradas nas sombras, longe dos ouvidos do padre. Uma noite, um grupo de homens decidiu enfrentar o medo. Armados com tochas e forçados, eles cercaram a igreja, determinados a expulsar o corvo. Quando chegaram ao local, o pássaro os observava do alto, imperturbável. Um dos homens atirou uma pedra, mas o corvo nem sequer se moveu. Foi então que eles ouviram risos baixos, ecoando das paredes da igreja. Os homens fugiram, aterrorizados. Contaram histórias confusas sobre vozes sussurrando seus nomes e sombras que dançavam nas janelas da igreja. A partir daquela noite, o corvo tornou-se ainda mais ousado. Ele começou a aparecer em outros lugares da vila, sempre antes de uma nova tragédia. A vila mergulhou em um silêncio opressor. As portas permaneciam trancadas, e as ruas estavam desertas ao anoitecer. O corvo havia se tornado mais do que um presságio, ele era agora uma entidade maligna, pairando sobre Santa Isolda como uma nuvem de escuridão inabalável. As semanas que se seguiram foram marcadas por um aumento na paranoia coletiva. Cada movimento nas árvores era visto como o corvo, cada som estranho à noite interpretado como um aviso de morte iminente. Os moradores começaram a evitar até mesmo mencionar o nome do pássaro, referindo-se a ele apenas como a sombra. Um dia, uma criança desapareceu. Era Pedro, de apenas 7 anos, conhecido por sua risada contagiosa e cabelos desgrenhados. Sua mãe, desesperada, procurou ajuda na igreja, mas encontrou apenas o corvo empoleirado no altar. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse zombando dela, e emitiu um grasnado agudo que ecoou pelas paredes de pedra. Pedro foi encontrado 2 dias depois, flutuando no rio que cortava a vila. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se tivessem visto algo que nenhuma criança deveria presenciar. O corvo foi visto voando em círculos sobre o corpo, antes de retornar ao telhado da igreja. A vila estava à beira do colapso. Padre Clemente, enfim, sucumbiu à pressão. Ele começou a realizar rituais antigos, lendo textos proibidos que haviam sido deixados pelo antigo pároco. Durante uma noite de tempestade, ele subiu ao telhado da igreja, determinado a confrontar o corvo.
Segurava um crucifixo em uma mão e uma garrafa de água benta na outra. Mas o corvo não recuou. Em vez disso, ele saltou do telhado, voando em direção ao padre. Por um momento, Clemente jurou ver o rosto de um homem na penumbra das asas do pássaro. O impacto foi rápido. O corvo arrancou o crucifixo de suas mãos e o lançou no chão com um grasnado triunfante. No dia seguinte, Clemente não apareceu para a missa. Sua ausência foi sentida por todos, mas ninguém teve coragem de procurá-lo. Até que uma mulher, limpando a igreja, encontrou algo terrível: o chapéu do padre, manchado de sangue, abandonado no altar. A vila estava paralisada pelo medo. As pessoas começaram a deixar Santa Isolda, abandonando suas casas e pertences. Mas, para aqueles que ficaram, o corvo parecia ter escolhido novas vítimas. Suas aparições tornaram-se mais frequentes, e os moradores restantes sabiam que não havia escapatória. Foi então que Maria, uma jovem que havia crescido ouvindo lendas sombrias, decidiu tomar uma atitude. Ela sabia que o corvo não era apenas um animal, ele era uma força sobrenatural, alimentada pelo medo e pela superstição. E ela estava disposta a enfrentá-lo. Maria começou a pesquisar sobre o corvo. Ela visitou a biblioteca abandonada da vila, onde encontrou livros empoeirados sobre mitologia e folclore. Entre as páginas amareladas, descobriu uma lenda antiga sobre um corvo que servia como mensageiro entre os vivos e os mortos. Dizia-se que ele aparecia em momentos de grande desespero, escolhendo almas para levar consigo. Com essa informação, Maria decidiu preparar um ritual próprio. Ela reuniu ervas secas, sal grosso e uma vela preta que encontrou em uma loja esquecida. Na noite seguinte, ela caminhou até a igreja, determinada a confrontar o corvo. Ao chegar, ela percebeu que o ar estava mais frio, como se o próprio vento estivesse conspirando contra ela. O corvo estava lá, esperando-a no telhado. Seus olhos brilhavam intensamente, como se soubesse o que ela planejava. Maria colocou os ingredientes em um círculo ao redor de si mesma e acendeu a vela. Ela começou a recitar palavras antigas, aprendidas nos livros. O corvo agitou as asas, inquieto, como se estivesse sendo afetado pelo ritual. De repente, o chão começou a tremer. Sombras se moveram nas paredes da igreja, formando figuras humanas distorcidas. Maria continuou recitando, sua voz firme apesar do medo que crescia dentro dela. O corvo grasnou, um som tão penetrante que pareceu rasgar o próprio véu da realidade. E então, algo extraordinário aconteceu. O corvo desceu do telhado, aproximando-se lentamente. Maria viu algo que nunca imaginara. O pássaro começou a mudar de forma, transformando-se em um homem vestido de preto, com olhos brilhantes como brasas. Ele sorriu, revelando dentes afiados. "Você é corajosa", disse ele, sua voz ecoando como um trovão. "Mas isso não vai salvá-la." Maria não recuou. Ela ergueu a vela, cuja chama agora queimava com uma luz azulada. O homem-corvo hesitou, como se aquela luz o ferisse. Ele gritou, um som que fez Maria cair de joelhos, mas ela manteve a vela erguida. Quando o grito cessou, o homem-corvo havia desaparecido. Mas Maria sabia que aquilo não era o fim. Ela podia sentir sua presença nas sombras, observando-a. Nos dias seguintes, a vila experimentou uma calmaria tensa. O corvo não apareceu, e nenhum novo desaparecimento foi relatado. Mas Maria sabia que o homem-corvo ainda estava lá, espreitando nas bordas da realidade. Ela passou a dormir pouco, acordando frequentemente com o som de asas batendo contra sua janela. Os moradores começaram a vê-la como uma heroína, mas também como uma ameaça. Alguns acreditavam que ela havia despertado algo ainda mais perigoso ao confrontar o corvo. Outros diziam que ela havia feito um pacto com o demônio para banir o pássaro. Maria ignorou os rumores, concentrando-se em encontrar uma maneira definitiva de acabar com aquela maldição. Ela voltou à biblioteca, vasculhando cada livro em busca de respostas. Encontrou uma passagem sobre um objeto sagrado, capaz de selar portais entre mundos. Era uma relíquia antiga, escondida em algum lugar da igreja. Maria sabia que precisava encontrá-la antes que o homem-corvo retornasse. Na noite seguinte, ela invadiu a igreja. O ar estava denso,
como se a própria atmosfera estivesse envenenada. Ela explorou cada canto, até que encontrou uma porta secreta atrás do altar. Lá dentro, havia uma caixa de madeira coberta de símbolos estranhos. Dentro dela, estava a relíquia, um cristal negro que parecia pulsar com energia própria. Ao tocá-lo, Maria sentiu uma dor lancinante em sua mente. Visões inundaram sua consciência, o homem-corvo, rindo enquanto arrancava almas de corpos indefesos, a vila em chamas, e, finalmente, ela mesma, segurando o cristal enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Antes que pudesse processar o que havia visto, ouviu um grasnado familiar. O homem-corvo estava lá, suas asas projetando sombras grotescas nas paredes. Ele sorriu novamente, mas dessa vez, seu olhar era diferente, era de admiração. Você realmente entende agora, disse ele. Este é o preço do equilíbrio. Maria apertou o cristal em sua mão, determinada a usar seu poder, mesmo que isso custasse sua própria alma. A batalha final aconteceu na praça central da vila. O homem-corvo convocou tempestades e sombras, tentando impedir Maria de usar o cristal. Mas ela resistiu, recitando as palavras que havia aprendido nos livros antigos. O cristal brilhou com uma luz intensa, iluminando toda a vila. O homem-corvo gritou, sua forma oscilando entre pássaro e humano. Ele tentou atacar Maria, mas o cristal o repelia, queimando suas asas. Finalmente, com um último grito de agonia, ele foi sugado para dentro do cristal, que se partiu em 1000 pedaços. A vila ficou em silêncio. Não havia mais tempestades, nem sombras. Mas Maria sabia que o preço de sua vitória seria alto. Ela sentiu algo dentro de si mudar, como se uma parte de sua alma tivesse sido consumida pelo cristal. Nos meses seguintes, a vila tentou reconstruir sua vida. Mas Maria nunca mais foi a mesma. Ela passou a evitar os olhares dos moradores, sabendo que havia sacrificado algo precioso para salvar a todos. Até hoje, dizem que, em noites de tempestade, é possível ouvir o grasnar de um corvo ecoando pelas ruas de Santa Isolda. Alguns juram que Maria ainda caminha pela vila, carregando o peso de sua escolha. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode